Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Emanuel, professor de português aqui do CEP. Nós estamos juntos para mais uma videoaula. E na videoaula de hoje nós vamos estudar um tema muito importante. Vamos conhecer a classe de palavras dos substantivos. Primeira coisa que eu preciso que você saiba é quais são os critérios que me dizem se um substantivo é ou não substantivo. O primeiro deles é o seguinte: substantivo nomeia os seres. Então, se você prestar atenção agora aí no que você tem em volta, ao redor de si, você vai perceber que deve ter parede, computador, celular, tem mãe, vó, João, Maria, Ricardo, Antônia. Tudo isso é substantivo, porque tudo isso nomeia seres. Tudo bem até aqui, pessoal? Além disso, nós temos o critério morfológico, que é aquele que vai mostrar que a palavra varia em gênero, número e grau. Além disso, também temos o critério sintático, que mostra que o substantivo normalmente é núcleo dos termos sintáticos. Agora, como é que eu faço para identificar um substantivo? Bem, aí você vai ter que perceber se a posição de núcleo dos termos sintáticos, ela está sendo desempenhada por esta palavra que você está na dúvida, se é ou não substantivo. Além disso, vale destacar também que o substantivo ele tem palavras que se relacionam com eles, que a gente chama de determinantes. Esses determinantes podem ser artigo, pronome, numeral, adjetivo, ou ainda uma locução adjetiva. Popularmente conhecidos como PANA. P de pronome, A de artigo, N de numeral, A de adjetivo. Beleza? Vamos adiante agora para ver a classificação dos substantivos. Olho na tela. Primitivo, derivado, simples e composto é a classificação em relação à forma. Olha só. O primitivo é como se fosse a palavra original, pedra. De pedra, você conhece a palavra pedreiro. Pedreiro vem de pedra. Pedreiro é o substantivo derivado. Marte, palavra original. De Marte, nós temos marciano, por exemplo, uma palavra derivada. Por exemplo, o marciano chegou no planeta Terra e contou sobre a vida extraterrestre. Bem, nesse caso, a palavra marciano seria substantivo derivado de Marte. Simples ou composto? Simples, um núcleo, uma palavra. Composto, dois ou mais núcleos, duas ou mais palavras. Vale destacar ainda que primitivo, derivado, simples e composto são pares, ok? Então, o substantivo vai ser ou primitivo ou derivado, primeiro par. Ou simples ou composto, segundo par. O substantivo ele pode ser um primitivo simples, como por exemplo samba. Vamos adiante. Em relação então à significação, o substantivo pode ser, olho na tela, comum ou próprio. Comum representa todos os seres de uma espécie, por exemplo, homem, cidade, bairro. O comum ele sempre vai aparecer com letra minúscula. Próprio representa apenas um ser de uma espécie, Então, Pedro, Salvador, Irajá, o substantivo próprio sempre aparecerá com letra maiúscula. Abstrato e concreto é um outro par. O abstrato ele tem existência dependente. Para ele existir, ele precisa de um outro ser. Tá? Então, nome de ação, nome de qualidade, nome de sentimento. Por exemplo, ódio. Para existir o ódio, precisa de alguém que odeie, não é verdade? E assim por diante. Temos aqui intensidade, beijo, toque, alegria. Por exemplo, beijo. Beijo é um substantivo abstrato porque para existir o beijo precisa de alguém que pratique essa ação de beijar. Doença. Para existir a doença precisa de alguém que fique doente. E assim por diante. O concreto ele não representa ações, estados. Na verdade, ele tem uma existência independente. Não precisa de outros seres para existir. Por isso, concreto.
E o coletivo é o único que não apresenta assim pares, né? Ele representa um grupo de seres da mesma espécie. Por exemplo, imagina que você está andando ali na sua cidade e passa um grupo de borboletas. Aí você diz, olha lá, que bonito, olha, um panapaná. Panapaná é um conjunto de borboletas. Um conjunto de borboletas, ideia de plural, mas a palavra panapaná estará no singular. Portanto, substantivo coletivo. Há muitos coletivos, né? Arquipélago, por exemplo, de ilhas, né? Colmeia de abelhas e assim por diante. Tudo bem? Bem, em relação à flexão, as flexões do substantivo. O substantivo ele se flexiona em gênero, número e grau. Em relação ao gênero, vale destacar o seguinte: existe diferença entre o gênero gramatical e o sexo biológico. Quando eu digo assim, criança. Criança, eu vou colocar o A na frente, vai ser a criança. Por que vai ser a criança? Porque criança é uma palavra que estará no feminino. Mas eu posso pensar assim, o João é criança. João é a criança também. Então a palavra criança ela continua no gênero gramatical feminino. Sexo biológico é outra história. Então, não confunda gênero gramatical, masculino e feminino, com sexo biológico, macho, fêmea. Outra coisa importante de ficar clara aqui é a seguinte. Dentro do gênero gramatical masculino, existem palavras que não necessariamente vão marcar ali seres que pertencem ao sexo biológico masculino. Então, o gênero gramatical ele não está preocupado com o sexo biológico. Ele está preocupado com a estrutura morfológica. Cuidado! Muita gente confunde. Muita gente acha que a língua portuguesa é machista ou tenta inventar situações para ser mais inclusiva a língua. Pessoal, no que se refere à prova de concurso, não caia nessa. Isso é furado. Você pode até acreditar e ser defensor dessa ideia e tudo bem, não há problema nenhum e eu respeito essa opção sua. Agora, para quem estuda para um concurso, essa ideia não pode existir e nem prevalecer. Deve ser respeitada a norma gramatical, a regra, e a regra é clara. Gênero gramatical não tem nada a ver, é uma confusão que fazem com o sexo biológico. Tudo bem? Vamos adiante. Plural dos substantivos no diminutivo. Aí nós vamos trabalhar agora algumas coisinhas, né, que podem ser a casca de banana que o concurso joga para você pisar, escorregar e cair. Olho no lance, olho na tela. Coloquei aqui um passo a passo. Como é que eu vou achar o plural de substantivo no diminutivo? Palavra no plural. Então, olha lá. Balão. Coloquei no plural, ficou balões. Segundo passo, retirar o S. Então, vamos lá. Balões, tirei o S aqui, ó. Tirei o S, balões. Junta-se o sufixo. Que sufixo? Sufixo de diminutivo. Basicamente é o in. Então, balões, juntei o sufixo. E onde tinha o S, vou colocar o quê? Z. Então, balõezinhos. Flor. No singular, coloquei no plural. Flores. Tiro o S. Flori. Coloco o Z. Florezinhas. Português. Tiro o S. Coloquei no plural e tirei o S. Português Z. Troquei por Z. Portuguesezinhos.
Ah, professor, mas essa forma é muito esquisita, muito estranha. Ninguém fala assim. Pode ser até que as pessoas não falem assim. No entanto, vai ser desse jeito que vai cair no concurso, tá bom? Plural dos compostos. Compostos sem hífen comportam-se como simples. Olha na tela. Aguardente, aguardente. Girassol, girassóis. Pontapé, pontapés. Por que é um composto? Porque tem dois radicais. Lembrando, ó, composto, dois radicais. Rádio de radical. Flexionam-se os dois elementos quando formados primeiro de substantivo mais adjetivo. Ó, amor perfeito. Vai virar amores perfeitos. Quando tiver adjetivo mais substantivo, exemplo, gentil homem, vai virar gentis homens. Quando for numeral mais substantivo, quinta-feira, ó, quintas-feiras. Ok? Flexionam-se somente o segundo elemento quando eles são formados de verbo mais substantivo. Por exemplo, guarda-roupa vai ficar guarda-roupas. Uma palavra invariável, que pode ser uma preposição, uma interjeição, uma conjunção ou um advérbio, mas outra palavra invariável, alto-falante, ficará alto-falantes. Palavras repetidas ou imitativas, exemplo, reco, 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 recos. Em relação ao grau, o substantivo ele pode se flexionar em aumentativo e diminutivo. Como é que eu vou fazer isso? Vou colocar ali um sufixo à parte final. Por exemplo, uma casa grande é um casarão. Já o diminutivo, vou colocar ali um sufixo que dá uma ideia de tamanho menor. Por exemplo, uma casa pequena é uma casinha. Vale destacar que o diminutivo ele também pode expressar, para além do tamanho, uma relação de afeto. Por exemplo, quem me conhece desde que eu tinha 8, 9 anos, agora eu tenho 18 anos, na verdade, mas quando eu tinha 8 anos, eu era chamado de Julinho. As pessoas hoje em dia, que me conhecem desde aquela época, me chamam também de Julinho. No entanto, eu sou uma pessoa de 1,83 m com muitos quilos, que eu não vou dizer quantos, né? Mas sou grande. Será que essa pessoa é meio doida de me chamar de Julinho? Não, na verdade ali existe um grau de carinho, um grau de afeto, percebeu? E esse grau de afeto, esse grau de carinho é marcado pelo diminutivo. Esse grau de afeto ele não precisa ser positivo. Por exemplo, eu olho ali para um livro que eu acho ruim e eu digo, pega esse livreco. Esse livrinho aí. Você vai continuar lendo esse livrinho desse autor? Percebeu que nesses contextos o diminutivo foi usado com sentido pejorativo. Beleza? Bem, com isso encerramos essa videoaula. Foi um prazer inenarrável revê-los. Um abraço virtual, até a próxima e tchau!